Muito obrigado ao Wilson pela força aí. Deus possa continuar abençoando ele e usando ele poderosamente nesses instrumentos aí maravilhosos. Amém. Continue sendo um adorador por excelência. Infelizmente eu não tenho mococa para te dar, mas na próxima eu vou trazer mococa. Ele estava querendo mococa hoje. Amados irmãos, é uma alegria muito grande em mais um culto ao nosso Deus Todo-Poderoso. É um prazer sempre que a gente se reúne para adorar esse Deus. Esse Deus é inigualável, esse Deus é o único Todo-Poderoso. O restante é Baals, né? Nosso Deus é o único Deus Todo-Poderoso. E Ele nos deu um privilégio tão grande de seres comuns como nós, chegar diante dEle e oferecer uma oferta de louvor, né? E esses dias para mim tem sido muitas bênçãos mesmo. Eu tenho colhido aqui nesse lugar, no convívio com os irmãos aqui, com o pastor João, irmã Rosângela, Isaías, Gisele e todos os irmãos. Para mim tem sido maravilhoso. Eu estava vindo aqui ao Rio apenas para ir ao consulado, para ver o visto, para mim poder visitar minha filha nos Estados Unidos. E graças a Deus foi feita essa programação aqui. Me colocaram dentro dela, porque eu não podia ficar fora dessa programação. Eu estou sendo muito abençoado aqui. E para mim é uma alegria muito grande. Eu vou precisar, se Isaías está por aí, tá, né? Eu gostaria que Isaías pudesse ler para mim alguns textos bíblicos depois. O Henrique mesmo pode ler para mim aqui, não pode, Henrique? Depois pode ler na tela mesmo, a gente vai colocar ali. Vou deixar com você, ó. Aqui, por favor. Henrique vai me ajudar aí, meu parceiro também, um grande amigo. Mas eu gostaria de, nessa noite, irmãos, convidá-los para a palavra do Senhor. A minha família está acompanhando, alguns irmãos de Vitória lá também estão acompanhando. E eles estão orando em nosso favor aqui, orando pela igreja, orando por esse trabalho. Eu tenho certeza que essas orações também, junto às outras, estão sendo ouvidas por Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu gostaria de convidá-los para a leitura da palavra do Senhor. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13. Nós estamos com um trabalho com o tema de verdadeiros adoradores. E estamos relacionando isso com a oração, adoração e conquista. Glória a Deus. Então, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 13, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. Desculpa, primeiras Crônicas, irmãos. Houve um lapso aqui. É problema de... Eu acho que eu sou muito vaidoso, sabe? Quando eu passo na rua, o pessoal fala vaidoso, né? Então, acho que é vaidade isso. Todo mundo fala vaidoso. Então, quer dizer, então eu estou entendendo já por quê. Primeiras Crônicas, capítulo 13, o versículo 12 até o versículo 14. Podemos ler? Amém? Está aqui no painel, né? Naquele dia, Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou. Ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Então, a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-edom em sua própria casa. E o Senhor Jeová abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua propriedade. A tradução corrigida, ela diz que prosperou em tudo a casa de Obed-edom. Querido Deus, nós te adoramos por tua palavra. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe. Ó Deus querido, nesse último culto dessa programação, nós estamos ansiosos, Senhor Deus querido, que o Senhor possa nos dar a porção dobrada do teu Espírito nessa noite. Querido Deus, assim como no último dia da festa, o Senhor se colocou de pé e convidou aquelas pessoas para beberem da água que o Senhor tem. Nessa noite nós estamos aqui com o nosso coração aberto para receber a porção do Senhor. Fale conosco, Senhor, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Nosso tema é um adorador apaixonado pela presença de Deus.
um adorador apaixonado pela presença de Deus. Quem ama a presença de Deus? Glória a Deus. Imagine um culto no meio pentecostal como nós, sem a presença de Deus. Né? A pessoa sai do culto frustrado, sai pior do que entrou. Mas, irmãos, a certeza que nós temos da presença de Deus no nosso meio, né? A convicção de que nós temos que Ele está no nosso meio porque nós estamos reunidos no nome dEle, e a promessa dEle é de estar no meio. E se vai haver alguma falha, não é de cima para baixo, vai ser de baixo para cima. Deus não falha, Ele está conosco todos os dias, realmente. Glória a Deus. Mas o texto que nós lemos, ele chama muita atenção, porque fala da arca. A arca da aliança foi o objeto mais sagrado do tabernáculo e posteriormente no templo, pois ela representava a presença Shekinah de Deus. Ela representava a santa presença de Deus no meio de Israel, centralizado ali. Deus manifestava a sua glória no lugar santíssimo, uma vez por ano, quando era oferecido o sangue no propiciatório. Uma vez por ano, como nós cantamos nessa noite no hino Santos dos Santos, o sumo sacerdote entrava para fazer a expiação com o sangue. Essa arca representava ali que Deus é o lugar onde Deus podia chegar para abençoar a nação. Era dali que saíam os fluidos de glória para todas aquelas cabanas em volta, né, do tabernáculo. Alguns fatos importantes sobre a arca é que somente o sumo sacerdote tinha acesso a ela, e isso uma vez por ano. O povo apenas acompanhava de longe os efeitos da presença de Deus, os trovões, relâmpagos da manifestação de Deus. Israel então entrou em guerra contra os filisteus, perdeu a guerra e 4.000 homens de Israel morreram nessa guerra. Quando os sobreviventes chegaram no arraial, os líderes do povo de Israel, os anciãos, concluíram que perderam a guerra porque a arca de Deus não estava no acampamento, mas estava em Siló. Mais tarde, Jeremias vai falar sobre isso na sua profecia. Deus fala assim em Jeremias 7,12, eu vou ler aqui. Mas ide agora ao meu lugar que está em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Vê a derrota que aconteceu, porque a presença de Deus não estava mais naquele lugar. Irmãos, quando nós perdemos a presença de Deus, nós estamos começando a viver já uma catástrofe em nossa vida. Nós não podemos viver sem a presença de Deus. Não podemos viver sem a presença de Deus na igreja, na nossa casa, em qualquer lugar em que nós estejamos. Nós precisamos da presença de Deus. Depois disso, eles buscaram então a arca e a alegria foi tão grande no meio de Israel que, de tanta alegria, eles fizeram o chão tremer. Eu acredito que pulando, aquele povão todinho pulando, saltando e louvando a Deus pela presença da arca, pela presença de Deus ali representada. Os filisteus ficaram revoltados e com medo da presença de Deus. Partiram para a luta contra Israel, por causa daquele alvoroço de alegria. Lutaram contra Israel, levaram consigo a arca, matando dessa vez 30.000 soldados israelitas. Tinham matado 4.000 na luta anterior, agora mataram 30.000 israelitas e levaram a arca do Senhor, além de destruir a família sacerdotal. Os 2 filhos de Eli, que estavam na guerra, Ofni e Finéias, morreram na batalha. Quando a notícia chegou a Eli, o sumo sacerdote, a Bíblia diz que ele estava pesado, ele caiu da cadeira e morreu também. Quebrou seu pescoço e morreu. A esposa de Finéias, a nora de Eli, que estava grávida, deu à luz e morreu no parto. E então aquela criança
que nasceu naquele parto complicado, recebeu o nome de Icabode, que significa foi-se a glória de Israel. Uma forma de estar sempre se lembrando que a arca não estava com eles, que a glória de Israel não estava com eles, porque a glória de Israel era o quê? A presença de Deus. A glória na igreja é o quê, irmãos? A presença de Deus. Tira a presença de Deus do culto, acabou tudo. Tira Deus de dentro da nossa vida. O que nós somos, o que sobra de nós. É a presença de Deus que faz ser o que nós somos. Glória a Deus. Então a arca ficou com os filisteus 7 meses. E catástrofes aconteceram ali. Teve humilhação, porque eles pegaram a arca que representava a presença de Deus e colocaram diante de um ídolo chamado Dagon. Vamos ver o que aconteceu. Henrique vai estar me ajudando. Eles vão colocar aqui no 1 Samuel 5, 1 a 4. Isaías agora. Isaías está aqui. Oi, Isaías, que bom. Está aqui, rapaz. Né? Você deu folga para o Henrique, né? 1 Samuel 5, de 1 a 4. Contudo, na manhã seguinte, quando se levantaram ao raiar do dia... De 1 a 4. Vamos lá. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Even a Ebenezer para a cidade de Asdod e Eden. E a depositaram no templo que eles dedicaram ao deus Dagon, ao lado de sua estátua. No dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdod observaram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, exatamente na frente da arca do Senhor. Imediatamente eles ergueram a estátua de Dagon e a colocaram de volta em seu lugar. Contudo, na manhã seguinte, quando se levantaram ao raiar do dia, lá estava novamente Dagon caído, rosto em terra diante da arca do Senhor. As mãos e a cabeça da estátua de Dagon haviam sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. Versículo 5. É de 5 também? Isso. E por este motivo que até hoje o sacerdote de Dagon e todos os que adorem Asdod não pisam sobre o patamar junto à entrada da porta do seu templo. Eu coloquei até 4 mesmo, tá certo. Mas tá bom. O que eles fizeram? Pegaram o sagrado e colocaram junto com o profano. Não se pode misturar sagrado com profano. Por que nós temos que ser diferentes no nosso trabalho? Porque é o sagrado junto com o profano. O profano vai fazer tudo aquilo que ele acha que, de acordo com a sua cabeça, com o seu pensamento, ele vai falar palavras torpes e vai agir de forma desonesta. Mas nós não podemos, porque nós somos sagrados. Nós somos templo do Espírito Santo. Colocaram a arca que representa a presença do Todo-Poderoso diante de um ídolo. E aquele ídolo foi destruído dentro do seu próprio templo. Porque nada resiste à presença de Deus. Nenhum mal pode resistir à presença de Deus. Glória a Deus. Os habitantes de Asdod sofreram com peste, tumores e medos. Capítulo 5, versículo 9 agora. Entretanto, logo depois que a arca chegou àquela cidade, o Senhor Deus castigou severamente aquele povo e pôs medo em todos os habitantes daquela região. Surgiram tumores em todas as pessoas de Gate, nos idosos e nos jovens, tanto nas mais importantes e ricas, como nas mais humildes e pobres. Viram aí? O perigo que é quando o sagrado está no meio do ímpio. A arca não estava representando para aquele povo a presença de Deus, não. Estava representando um enfraquecimento de Israel. Eles estavam vibrando porque tiraram aquela representação sagrada da presença de Deus do seu lugar e agora estava com eles. E olha o perigo que é quando o sagrado começa a andar no caminho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores. Um prejuízo muito grande vai acontecer lá fora. Deus trouxe praga para o meio daquele povo.
tumores. Coisas horríveis aconteceram ali, porque o sagrado estava no meio da impiedade daquele povo. Dali a arca de Deus foi para Bet-Semes. Após 7 meses na terra dos filisteus, mandaram a arca a Bet-Semes. Lá nesse lugar, eu estou resumindo um pouco também aqui, 70 curiosos foram olhar dentro da arca. E foram castigados por Deus, morrendo todos. Irmãos, nem todo mundo tem acesso ao sagrado, não. Deus tem nos dado esse privilégio. Mas o profano, ele não pode ter esse acesso. Ele tem que passar pelo altar do arrependimento, da morte, do batismo em nome do Senhor Jesus, da nova vida, para que ele possa ter acesso ao lugar santíssimo, ao sagrado. A arca de Deus chegou a Kiriat Jearim. Agora a arca é enviada a Kiriat Jearim para a casa de um homem chamado Abinadab. Consagraram o filho dele, Eleazar, para guardar a arca. A arca de Deus ficou nessa casa, presta atenção nisso, 20 anos. 7 meses com os filisteus, só desgraça com o povo. 20 anos na casa de Abinadab. Foi consagrado um levita ali para cuidar da arca, para ser sacerdote da arca. Ficou 20 anos e nada aconteceu. Porque a presença de Deus não significa que vai acontecer alguma coisa, não. Porque Deus está presente em todo lugar, nem o inferno está livre dele. Mas, irmão, o que faz a diferença é a presença de Deus em atuação. Ah, eu vou em tal lugar porque Deus também está lá. Está sim. Está em extensão de poder. Mas em manifestação, ele está onde estiverem, mesmo que seja 2 ou 3 reunidos no nome dele. Nós estávamos lá no Espírito Santo, no período de verão, tem o chamado Jesus Vida Verão, que os cantores gospels, né? O pessoal aí, as estrelas gospels vão para lá. Então lá naquele lugar rola muita coisa e a juventude vai toda para lá. E eu era presidente do grupo de jovens da IPUB 7. E nosso culto de sábado estava marcado uma atividade para nós. E eu estava contando com toda a mocidade, nossa mocidade na época lá, só o conjunto, eram 85 jovens. E eu chego na igreja, parecia o culto das filhas de Sião. Só tinha jovem de cabecinha branca. Eu falei, cadê os jovens da igreja? Cadê os jovens? Aí uns que estavam lá falaram assim, pastor, eles foram para o Jesus Vida Verão. Eu falei, tá bom. No domingo nós teríamos ensaio, antes do culto, 6h30 ensaio, 7h30 o culto. Então tá bom. Quando chegou no domingo, estava todo mundo lá. Bonitão, tudo arrumadinhos, pronto para o ensaio. Aí eu falei, onde vocês estavam ontem que não estavam aqui no lugar marcado? Ah, pastor, para frente, tem para frente sempre. Ah, pastor, nós fomos no Jesus Vida Verão. Eu falei, vocês foram no Jesus Vida Verão? Ela é louvores, pastor. É cantores cantando louvores. Eu falei, mas Jesus não estava lá. Começa a falar uma coisa dessa, você não pode fazer isso. Isso é preconceito religioso. Eu falei, não estava lá porque a palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Ele estava aqui ontem e vocês estavam lá. Eu falei, eu provo para vocês que Jesus não estava lá. Suponhamos que vocês chegaram lá para ouvir as estrelas da MK, as estrelas gospel. E todos vocês foram lá para adorar Jesus. Não é isso que vocês falaram? É para louvar Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas aí o locutor lá da Novo Tempo que fazia, né? O Veríssimo, ele fala assim, olha gente, chegou o nosso Jesus Vida Verão, mas eu tenho uma notícia triste para vocês. Deu uma pane nos aeroportos aí e as estrelas não puderam vir. E lá no Espírito Santo tinha um cantor evangélico sertanejo chamado João da Viola, que só cantava com o violãozinho dele, né? Mas fique tranquilo que nós temos aqui o irmão João da Viola, ele vai fazer toda a apresentação aqui. Vocês ficariam lá? Vocês foram para louvar Jesus.
Os cantores, as estrelas gospel não puderam ir. Mas vocês ficariam lá até de madrugada para ouvir o João da Viola cantar louvores? Aí começaram a chorar alguns. Tá vendo? Jesus não estava lá. Vocês foram pelas estrelas que estavam lá. Vocês não foram pela estrela da manhã que estava aqui. É preciso valorizar a presença de Deus. Glória a Deus. 20 anos, nada demais. Aí Davi assume o reinado, e Davi era apaixonado pela presença de Deus. Ele decide então buscar a arca. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo de 1 a 4. Nosso oráculo vai ler aí. Logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100 homens, Davi reuniu toda a Assembleia de Israel e declarou: se está de acordo e se esta é a vontade de Yahvé, o Senhor nosso Deus, enviamos mensageiros por toda parte aos nossos demais irmãos que se encontram em todos os territórios de Israel e aos sacerdotes e levitas nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham e se reúnam conosco. E voltemos a trazer para nós a arca da aliança de nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. Davi fez um plebiscito, fez uma consulta ao povo para trazer de volta a arca. Todo o povo já foi de acordo. Por quê? O povo já estava com saudade da presença de Deus. E Davi fala, no tempo de Saul não estava consultando ela mais, estava consultando feiticeira. Saudade da presença de Deus. Então Davi reúne o povo e vai a Kiriat Jearim buscar a arca do Senhor. Porém, eles não obedeceram à forma de transporte que fora ordenada pelo Senhor Deus, como está em 1 Crônicas 15, 14 e 15. Olha qual é a ordem do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram, santificando-se assim para transportar a arca de Yahvé, o Senhor Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, tudo de acordo com o que o Moisés havia determinado, em conformidade com a palavra de Yahvé. Isso aí. Quando Davi foi buscar a arca, ele arrumou um carro de boi novo, animais perfeitos, tudo bonitinho. Mas a ordem de Deus não era para ter um transporte desse. Deus tocou no povo para que tivesse os carros, doassem carros para transportar todo o material do tabernáculo. Mas a ordem dele, a arca, não. A arca da aliança tem que ser transportado nos ombros. Por quê, irmãos? Porque ela representa a presença de Deus. E Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele tem que andar em nós, porque nós somos obra das suas mãos. Não somos obras feitas por mão de homens. Aí aconteceu aquela tragédia com Uzá, que foi fulminado porque tentou segurar a arca. A bênção de Deus repousa sobre a casa de Obed-edom, nesse texto que nós vamos ler agora. 1 Crônicas 13, de 12 a 14, que nós lemos no início, vamos reler agora. Naquele dia, Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-edom, em sua própria casa. E Yahvé abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Abençoou em tudo. Abençoou a família e abençoou as propriedades. Presta atenção que Davi ficou assustado. E ele falou, como poderei transportar a arca de Deus? Depois, no capítulo 15, que foi lido já, que eu antecipei de propósito, vocês veem que ela foi transportada no ombro da casa de Obed-edom. Mas aqui na casa de Obed-edom, a arca trouxe bênção para a casa dele, e toda a sua família e suas propriedades. Eu tenho aqui
uma ilustração da arca que eu peguei ali dentro, sem autorização de ninguém, né? Mas suponhamos aqui está a arca. Davi chega, eu não posso transportar a arca de Deus. Vamos ter que deixá-la num lugar. Aí tem um casebrezinho na beira da estrada. Talvez uma casa muito simples. Porque Deus abençoou em tudo aquela casa. E ele chega para aquele dono da casa e fala, eu poderia deixar a arca de Deus guardada com você por um tempo. Eu acredito que aquele homem escolheu o melhor cômodo da sua casa e falou, aqui está, pode colocar a arca do Senhor aqui. E a arca de Deus foi colocada ali, naquele lugar. Ela ficou 7 meses trazendo prejuízo para os filisteus profanos. Ela ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada de anormal aconteceu. Não teve tragédia, mas também não aconteceu nada de novo. Porque Deus está presente em todo lugar. Mas para acontecer algo de novo, nós temos que dar lugar e reconhecer a sua presença. E agora, 3 meses ela ficou na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que Deus abençoou ele em tudo. Ou seja, abençoou na vida sentimental. Talvez a Obed-edom e sua esposa tivesse com problema no relacionamento. Talvez não tivesse carinho entre eles mais. Mas a arca agora está lá na sala. Toda hora que passam, vê lá a arca da presença de Deus. E eu creio que eles tiveram muita reverência àquela arca, porque eles foram abençoados em tudo. De repente a mulher está lá no fogão, fazendo no seu fogãozinho lá, fazendo a comida. E chega o Obed e bate no ombro dela. Quando ela vira, meu amor, aqui está uma flor para você. Ela fala, sai desse corpo que não te pertence. Você nunca me deu nada, Obed-edom. Ele fala, é ela, é a presença de Deus. É a presença do Senhor aqui, que está mudando a nossa vida. Talvez os filhos fossem desobedientes, rebeldes, e agora estavam ali abraçados com o pai e com a mãe, dizendo, papai, nós te amamos. Porque quando a presença de Deus entra na casa, é isso que acontece. Maravilha, Deus. Arrume um lugarzinho para a arca de Deus na sua casa, para a presença do Senhor na sua casa. Com certeza abençoou também a vida física. Talvez tivesse um bico de papagaio ali, né? Sofrendo com dores. E de repente chega com um feixe de lenha nas costas, a mulher fala, Obed, aconteceu com você. Você não podia nem abaixar direito. Ele fala, é ela. É a presença de Deus. Ela trouxe cura para a nossa família. Aqui não tem papagaio nem bico nenhum mais. Porque a presença de Deus na casa traz cura. Maravilha. Deus pode estar te curando agora. Glória a Deus. Aleluia. E principalmente, bênçãos espirituais. Aquela família deve ter se apaixonado pela presença de Deus. Porque só bênção chegou naquela casa. Quando a presença de Deus está dentro do nosso lar, coisas sobrenaturais acontecem. Quando a gente costuma ver constantemente algo da presença de Deus dentro do nosso lar, a gente quase não quer sair de casa mais, porque aquele ambiente é um ambiente sagrado. Quantas pessoas tentam fugir de casa, porque não aguentam ficar dentro de casa? Mas se a presença de Deus está no lar, o lar se torna um jardim florido, cheio de amor, cheio de coração. Coração para todo lado. Glória a Deus. Talvez a gente estivesse fazendo declaração. Eu amo a tua presença, Senhor. Eu amo estar na tua presença. E Davi pediu para deixar por 3 meses. E aí começa aquele problema. Uma paixão desenfreada por aquela arca, pela presença de Deus, sabendo que é contagem regressiva.
90 dias, mas agora já não são mais 90 dias, são 85. E eu imagino aquela família agoniada. Obed e a mulher falando, amor, olha, poxa, falta 30 dias. Vamos negociar com o rei para deixar mais tempo. A gente cuida melhor, fala com ele que a gente cuida melhor, a gente protege ali para ninguém mexer. Vamos deixar mais tempo. E o tempo passando. E a paixão vai só aumentando, porque a presença de Deus nos deixa apaixonados. Chega o dia de buscar a arca. O arauto vem na frente. Anunciamos o rei Davi, que veio para buscar a arca do Senhor. Aí você vai ver uma família com lágrimas, que a bênção ali era muito grande. Uma família com medo de perder a presença de Deus dentro do seu lar. Uma família que talvez fosse pobre, muito necessitada, agora é a família mais próspera daquele lugar. Porque Deus abençoou todas as propriedades, tudo. Eu creio que aquela arca dentro daquela casa fez com que a fazenda de Obed-Edom fosse a melhor fazenda da região. Agora ele era o homem mais próspero. Aí o rei chega, Obed, muito obrigado. Vou ter guardado aqui a arca da presença de Deus. Mas agora nós temos que levar. Aí. Momento da despedida, Obed. Mas tem certeza, rei? Ela tem sido tão boa para nós. Desde que ela entrou aqui, as enfermidades foram embora, as desavenças foram embora, o nosso gado tem reproduzido, ao nosso campo está uma maravilha. Não leva ela. Não. Nós vamos levá-la para o lugar dela. Nós vamos levá-la para o templo, que é o lugar dela. Levar ela lá para o tabernáculo de Deus. Aí eu acredito que esse homem, nesse momento, eu imagino que ele tenha olhado para o rei e falado assim: rei, não tem jeito mesmo? Vai ter que levar mesmo? Sim, eu tenho que levar ela para o lugar dela. Tá bom, rei, então pode levar. Mas eu vou junto com ela. Pode levar, mas eu vou junto com ela. E ali vai começar a trajetória de um homem apaixonado pela presença de Deus. Um verdadeiro seguidor da arca. Um homem apaixonado pela presença de Deus. Vejamos os passos dele aqui. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 17 e 18. Sendo assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, filho de Berequias, parentes deles. E também a Etã, filho de Cuxaías, dentre os descendentes de Merari, seus parentes. Com eles estavam também seus parentes, pertencentes ao segundo escalão, Zerariahu ben Zacarias, filho, Zaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaía, Maceias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-Edom. Quem? Obed-Edom. Olha ele aí. Pode continuar. Obed-Edom e Jeiel, os porteiros. O rei faz o edito. Estamos precisando de porteiros para a arca. Obed-Edom, eu quero ser porteiro. Eu não quero sair de perto dela. Foi contado como porteiro da arca. Saiu de casa e foi atrás dela. Você saiu de casa hoje para quê? Para vir atrás da presença de Deus. Um homem apaixonado pela presença de Deus. Glória a Deus. Versículo 19 a 21. Agora, Isaías. Assim, os músicos Emã, Asaf e Etã tocavam símbolos de bronze.
E Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias e Benaías ficaram com a responsabilidade de tocar as liras, acompanhando o soprano. E Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom. Quem? Obed-edom. O que ele está querendo agora, Isaías? Continua. Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Estamos precisando de harpista para tocar a harpa diante da arca. Eu! Você ia arranhar alguma coisa? Eu! Talvez nem soubesse tocar. Oh. Sede de estar perto de Deus. Amor à presença de Deus. Agora ele é porteiro. De porteiro passa músico. Primeiras Crônicas, agora 15, 24, Isaías, agora, 24. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaía e Eliezer deviam tocar as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom. Olha ele aí. Pode continuar. Obed-edom e Jeías também exerceriam a função de porteiros e vigias para que ninguém tocasse na arca. Agora nós vamos ter que trazer porteiros e vigia, porque Obed-edom foi tocar. Não, eu sou porteiro também. Eu sou vigia, não perdi meu cargo, não. Eu quero estar tocando lá, mas eu quero estar vigiando aqui também. Eu não quero é ficar longe da presença de Deus. Eu não largo essa arca por nada. Nada pode ser mais importante para nós do que a presença do nosso Deus. Que bom que ele está aqui ouvindo isso. E é a palavra do nosso coração, né? Glória a Deus. Agora 16, 4 e 5. Davi também designou alguns dos levitas para ministrar perante a arca de Yahvé, fazendo petições e orações, dando graças e louvando Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Estes homens escolhidos foram Asaf, que foi nomeado chefe desse grupo de ministros. Zacarias vinha em segundo lugar, e logo em seguida Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaía, Obed-edom. Quem? O homem está em todas. Olha aí. Obed-edom e Jeiel. Eles foram incumbidos de executar suas liras e harpas enquanto Asaf tocava os símbolos. Asaf ia tocar os símbolos, eles iam lá com as liras e harpas para ajudar na harmonia. É isso que a presença de Deus traz para nós, uma paixão incontrolável. A gente fica ansioso para estar no culto, porque nós sabemos que é o momento de encontro com Deus. É o nosso ponto de encontro do Éden espiritual, onde nós encontramos Deus, onde nós louvamos e recebemos dele alguma coisa. Versículo 37 e 38, irmão Isaías. Então Davi deixou Asaf e os seus parentes perante a arca da aliança de Yahvé, com o objetivo de ali ministrarem regularmente em conformidade com as devidas prescrições para cada dia. Também determinou que Obed-edom e seus 68 parentes cooperassem na ministração. Olha o Obed-edom aí. Olha só, Obed-edom e seus 68 parentes. Pode ir. Obed-edom, filho de Jedutum, e também Oza serviram como porteiros. Então, nós estamos precisando agora de um líder, né? De músico. E nós vamos precisar, vamos ter 68 vagas. Quem foi que Obed-edom pegou? Nepotismo, irmão. Pegou a família dele. 68 parentes, gente, vocês não sabem como é bom a presença de Deus. Vem comigo, tem vaga. Você já evangelizou os seus parentes? Fala com eles da presença de Deus. Obed-edom levou 68 parentes para a presença de Deus. Um homem completamente apaixonado pela presença de Deus.
Um adorador por excelência. Versículos... Foi 37, 38. Você leu não, né? Foi, né? Sim, sim. Foi? Foi. Sim. 1 Crônicas 16, 37 e 38. Ah, tá. Agora é a segundas crônicas, Isaías, 25 e versículo 24. Olha onde esse homem chegou. Ele tomou posse de todo o ouro, de toda a prata e de todos os objetos sagrados encontrados na casa de Deus, que havia estado sob a guarda de Obed-edom. E ainda dos tesouros do palácio real também fez reféns, e então retornou para Samaria. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito colocarei ele. A palavra de Deus diz. Ele começou seguindo, porteiro da arca, músico da arca, reforçando os tons, né, tocando para reforçar os tons. Sempre próximo da arca, um líder que levou a parentes para perto da presença de Deus. E onde Deus o colocou, tesoureiro do templo. Tesoureiro do templo, tudo que entrava ali ia para a mão dele, ouro, prata, todas as coisas preciosas. Meus irmãos, Deus está procurando os fiéis adoradores. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E quando ele encontra esses adoradores, ele coloca coisas preciosas na vida dele, dons espirituais. Enche ele do Espírito Santo. Dá a ele condições de viver parte de uma vida futura aqui na terra, porque ele caminha como se estivesse andando sobre as nuvens, com a presença de Deus. É preciso valorizar essa presença. Desde que ela entrou na casa dele, mudou a vida dele, a família dele, mudou tudo que ele tinha, ele jamais abandonou a presença de Deus. Eu sei que tem irmãos aqui que são bem antigos da igreja e poderiam muito bem testificar disso aqui, do que Deus fez lá atrás na vida deles. E eles ficaram apaixonados e até hoje estão na presença de Deus. Nós temos falado sobre verdadeiros adoradores. Aí está exemplo de um verdadeiro adorador. Ganhou riquezas, ganhou tudo de Deus nas suas propriedades, foi abençoado em tudo, mas se despojou de tudo para estar servindo lá no templo, na presença de Deus. Este é o resultado de um adorador extremamente apaixonado pela presença de Deus. Ele não fica se exibindo, se achando tal. Eu acredito que algumas vezes ele deve ter falado com Asaf, me ensina aí algumas notas aí dessa harpa aí. Eu preciso estar perto da arca, eu preciso fazer alguma coisa ali para me convencer, para estar ali ajudando também na arca. Tudo que ele queria era ficar perto da presença de Deus. A presença de Deus, ela muda tudo em nossas vidas. Às vezes nós pensamos muito em buscar o socorro do homem quando tem problema na família, quando tem problema de saúde, problema de relacionamentos, quando tem problemas financeiros. Às vezes nós pensamos diretamente no homem. E na maioria das vezes isso acontece exatamente porque não temos a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela traz tudo isso que nós precisamos. Precisamos, irmãos, de ter no altar de Deus dentro do nosso lar. Assim como Obed-edom reservou um lugar na sua casa para a arca de Deus, nós temos que reservar um lugar no nosso lar para a presença de Deus. Um lugar de encontro com Deus. Precisamos retomar a reunião familiar na mesa. Precisamos retomar o culto doméstico, a meditação bíblica, trazer a problematização para dentro da casa ali para discutir textos bíblicos, porque aí cresce o conhecimento. A filha de Billy Graham, eu esqueci qual o presidente dos Estados Unidos, esqueci o nome dele agora. Quando falaram com ela por que
que estava vivendo aqueles atentados, as Torres Gêmeas, não é? Aí ela falou assim, porque tiraram Deus das escolas. Tiraram a Bíblia das escolas. E você vai tirando Deus dos ensinamentos das crianças. Vai tirando Deus de dentro do lar. Às vezes a Bíblia está até empoeirada, já não tem mais leitura, não tem mais examinação da palavra de Deus. Tem os exames da Bíblia. E com isso a presença de Deus vai diminuindo. Fica como na casa de Abinadab, 20 anos sem acontecer nada. Nós temos que orar ao Senhor no nosso lar. Falou, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Mas eu não quero simplesmente que o Senhor esteja aqui. Eu quero que o Senhor se manifeste aqui. Eu quero que o Senhor manifeste o seu poder. Eu quero ver dentro do meu lar, Senhor, o teu agir. Agir na minha casa, em tudo que eu tiver, em tudo que eu for ter, eu quero que tenha a aprovação do Senhor. Porque eu quero que minha casa seja plenamente abençoada, como foi a casa de Obed-edom. Eu não quero, Senhor, que entre nada duvidoso no meu lar, na minha vida. Eu quero que tudo que entre na minha vida seja destinado pelo Senhor. Porque eu vou dedicar tudo dessa casa ao Senhor. Precisamos muito disso. Fazer como Josué, quando Israel estava dividido, os seus pensamentos, adorando os Baalins, adorando os deuses. Eles aprenderam a adorar além do Jordão. Josué teve uma reunião familiar e depois chamou Israel e falou assim, olha, vocês podem escolher quem vocês querem servir. Os deuses amorreus, Deus além do rio, façam o que vocês quiserem. Mas eu me reuni com a minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é trazer para dentro do lar a presença de Deus. Vamos nos colocar de pé nesse momento.